Nós vamos estudar que o serviço é a fundação de todo crescimento duradouro. Na realidade, a aula de hoje vai dar um fundamento para uma revelação que eu tive alguns meses atrás, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, sobre o modelo de governo de Deus. Nós falamos, repetimos, que Deus está no controle de todas as coisas. E um dia, de uma dúvida que surge de todos, se Deus está no controle de todas as coisas, se Deus é bom, por que Ele permite que as coisas ruins aconteçam? Vocês conseguem entender isso? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho o controle de tudo que está acontecendo aqui. Eu tenho poder para impedir tudo que está acontecendo aqui. E eu vejo o Zorildo agredindo a esposa dele e permito que isso aconteça. Eu não interfiro. Eu falo, Zorildo, não faça isso, Zorildo. Não, pare. Por que Deus, então, não impede uma criança ser estrupada? Não tem ninguém para protegê-la. E muitas das pessoas têm a sua fé abortada por não conseguir responder a isso. Deus é bom, está no controle de tudo. Então, começamos a... E essa é uma questão que eu fiquei meditando, pensando, até que Deus falou claramente comigo, assim, com voz quase audível, e gritando: eu não estou no controle de todas as coisas, eu governo sobre todas as coisas, através das minhas leis e princípios. Deus não estava falando que Ele não tem poder para impedir. Deus tem poder para desintegrar a gente toda, agora todo mundo virar pó aqui. Porém, Deus criou leis e princípios que Ele mesmo se submete a elas. Em algumas situações, Ele interfere. Mas um dia nós vamos perguntar por que não foram em todas. Em algumas situações, é claro que Ele interfere. Nós temos prova disso. Mas o que nós vamos estudar hoje dá um pouco, nos ajuda a entender um pouco essa questão do modelo de governo em que não é o controlador o ideal. Porque o modelo controlador é um modelo que desmotiva as pessoas. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a pessoa que está acima de mim, meu chefe, não me dá autoridade, autonomia para criar nada, o que acontece conosco? Nos tornamos entediados, desmotivados. Todos estão começando. Então, para você ter um modelo de governo em que o desafio, em que a possibilidade de fracasso existe, muda totalmente a regra do jogo. Ou seja, é como se eu recebesse uma injeção de ânimo. Cara, se eu não trabalhar, se eu não cuidar disso, essa empresa vai quebrar. Então, enfim, não é uma coisa simples. Eu preciso realmente da ajuda do Espírito Santo, preciso que vocês estejam com o coração aberto. A coisa não é direta, é subjetiva, mas eu acredito que esta aula vai nos ajudar, porque precisa me ajudar também. Eu ouvi isso, eu comecei a repetir o que eu ouvi, mas eu ainda não tenho 100% do entendimento, porque é algo que foi durante muitos anos formada essa verdade, que hoje eu entendo que não é uma verdade plena. Deus pode estar no controle de todas as coisas, mas Ele não quer fazer isso, porque Ele não quer tirar de nós
a autoridade e a autonomia que Ele nos deu, a missão que Ele deu para governarmos essa terra. Então, assim, né, o produto da empresa familiar é serviço. E a escritura base que nós vamos utilizar para justificar muitas das coisas que nós vamos estar falando hoje aqui é quando Jesus falou sobre o modelo de governo. Ele falou assim: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirige ou governa, seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Então, essa escritura também nos ajuda a entender que quando nós temos um modelo de governo controlador, eu vou estar batendo nessa tecla, tá, hoje. Quando nós temos um modelo de governo controlador, você não pode estar servindo alguém, você precisa estar no comando das coisas. Você não pode, como nós vamos ver aqui, entrar por baixo das pessoas para que elas apareçam. Você não divide comando, você não divide autoridade. Você é o líder. E Jesus quer que entremos, que nós líderes que estamos acima, no modelo dele, entremos por baixo para que os que estão abaixo possam desempenhar o seu pleno potencial. Na realidade, a estratégia de Deus é que no modelo de governo, onde você empodera as pessoas que estão abaixo de você, é para você obter mais motivação, mais produtividade. Não é que Deus faz isso porque é só porque Ele é bonzinho, é porque é mais sábio agir dessa forma. Em vez de ter uma cabeça pensante, uma cabeça produzindo, você colocar todas as cabeças para pensarem no seu pleno potencial, em vez de elas ficarem de braços cruzados, olhando para você cometer erros. Então, líderes servos, eles produzem um espírito de propriedade nos seus empregados, né? Como nós já vimos na lição passada. Líderes cristãos estão comprometidos em fazer outras pessoas afortunadas, ou seja, desenvolver habilidade naquelas pessoas para que elas possam desempenhar o melhor na função que elas estão. A meta de Deus é que nós nos tornemos membros de sua família e sócios do seu negócio com uma mente de proprietário e não meros empregados, e isso até a eternidade. O empregado se preocupa com o salário, né? O associado se preocupa com o negócio. Por que o autor desse curso ele usa negócio? Porque o negócio de Deus é cuidar dessa terra, é governar essa terra. Quando nós falamos, estamos no negócio de Deus, estamos no negócio de governar a terra, como ele falou lá em Gênesis, né? Deu a ordem em Gênesis. Então, a nossa meta não é ter empregado, a nossa meta é fazer sócios e proprietários, e este modelo assegura um lucro maior e de longo prazo. Agora, em Romanos 8,17, João 15 a 16, nós temos escrituras que deixam bem clara essa relação que Deus quer ter conosco, né? Ou seja, Ele quer ter uma relação. Filho é algo que pertence. Se você tem um negócio, você tem uma empresa, o seu filho, automaticamente, ele é sócio, ele é herdeiro daquele negócio. E aí, em Romanos 8,17, nós temos escrito que, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se Cristo hoje foi colocado numa posição, está no governo de todas as coisas, e nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo, então hoje nós temos uma parte da autoridade de Cristo para governar aquilo que Ele nos deu para cuidar, para governar. Ok? João 15 a 16 diz:
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Em Lucas 16:12 diz: já não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então aqui há um pouco de entendimento. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, assim, aqui a gente já pode perceber, primeiro, que numa relação de um governo onde você tem nós e eles, quer dizer, nós governantes e eles empregados, você não compartilha informações. Como, por exemplo, você vai tornar os seus colaboradores sócios se você não quer abrir o seu lucro? Aí já começa um problema. Porque se os empregados souberem do seu lucro, eles possivelmente vão querer uma participação maior. Então já começa alguns desafios que nós vamos ter que resolver dentro de nós. E isso é um problema que acontecia na maioria das empresas que nós chegávamos, que eu conseguia vender essa ideia, e teve um exemplo de uma empresa que, quando eu cheguei em 1989, eu tinha pena Jesus falado comigo sobre essa questão de modelo de liderança, não com essas informações, com essa base que eu tenho hoje, mas eu consegui vender a ideia de tornar os empregados, de uma certa forma, participantes dos resultados da empresa. Essa empresa ela ocupava o 5º lugar no mercado brasileiro. Em 5 anos, ela se tornou a maior da América do Sul. Quando eu cheguei nessa empresa, ela fabricava 500 toneladas mês de molas para suspensão de caminhões. Isso foi em 1989. Em 90, nós começamos o projeto. Em 89, eu fiz um diagnóstico, uma avaliação. Em 90, começamos o projeto. Em 2005, essa empresa ela produziu 3.300 toneladas por mês. Agora, conseguir trazer funcionários de grandes empresas que tinham um salário, uma condição muito melhor, simplesmente porque eu coloquei diante deles o desafio. Olha, você vai ganhar um fixo menor, que é o que a empresa pode te pagar hoje, produzindo 500 toneladas mês, mas nós vamos chegar aqui. Nosso alvo era 5.000 toneladas, se não houvesse o processo de globalização. E aí eu mostrei para ele, já com 2.000 toneladas, você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje. E aqueles que realmente eram ávidos por um desafio, aceitaram deixar, porque eles sabiam que lá naquela empresa eles estavam já no patamar máximo. E nessa nova empresa eles podiam chegar a um cargo de diretoria, etc. Então, enfim, eu tenho plena convicção, mas é um desafio muito complicado, porque chegou um momento que, quando chegamos às 2.500 toneladas, 3.000 toneladas, alguns diretores começaram a falar, espera aí, mas esses caras estão ganhando muito. Sim, eles estão ganhando muito, mas você está ganhando muito mais do que quando você faturava 500 toneladas por mês. Então, resolver essa questão do egoísmo dentro de nós, não sei se vocês estão entendendo. Estão todos entendendo? Então, resolver a maior barreira para nós trazermos o céu para a terra não é fora de nós o problema está dentro de nós. Porque tudo que Deus criou é muito bom. Mas com o nosso coração egoísta, pecador, nós não conseguimos enxergar isso. E nós pensamos pequeno. Deus pensa em eternidade. E a gente pensa para 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Ok? Então, essas escrituras mostram claramente que Deus quer uma relação conosco de filho herdeiro. E Ele espera que nós tratemos, principalmente entre nós irmãos, não como
alguém que você não queira o desenvolvimento, o enriquecimento, mas, em primeiro lugar, não enriquecimento material, de riquezas perecíveis, o empoderamento de habilidades, de dons, que podem fazer qualquer um aqui sobreviver em qualquer situação, em qualquer negócio. Este curso visa dar uma mente liberta do egoísmo para o sócio de uma organização, para quem está governando uma organização. Porque se você não for liberto do egoísmo, você não vai ter êxito em nenhuma área da sua vida. Então, exemplos que, por exemplo, o Walmart, o dono do Walmart, ele tinha. Primeiro, ele chamava os empregados de associados, né? Ele dava o exemplo de líder servo e não lorde, ao dar boas-vindas aos clientes ou colher os carrinhos no estacionamento. Gerentes começavam por baixo, progrediam demonstrando fidelidade no pouco. Então, dificilmente ele trazia um gerente de uma concorrente. Ele promovia pessoas que tinham provado que eram fiéis e hábeis. Trabalhadores fiéis se tornaram proprietários, parceiros da empresa, né? E, como eu falei, eles não tinham os melhores salários, eles tinham menores salários, mas eles tinham maior ganho através de uma participação nos resultados. E existe como o autor diz, que se o Walmart tivesse permitido que alguns desses empregados mais brilhantes abrissem, através de uma franquia, a sua própria loja, possivelmente ele teria tido um êxito ainda maior, porque ele tornava essas pessoas sócias, esses empregados mais fiéis, dentro da própria empresa. Mas ele não chegou ao ponto de permitir que eles abrissem a sua própria loja, o Walmart, e ele desse o suporte, como uma franquia, como o McDonald's, como outras empresas, em que você é dono daquela loja e você tem a responsabilidade de administrar, segundo algumas regras pré-estabelecidas. Um negócio lucrativo, ele tem o máximo de mentes de proprietários e, por trabalhar intensamente, mais tempo e de forma mais inteligente, por causa de um senso de posse e envolvimento. Exatamente isso que o nosso irmão acabou de relatar, né? A meta era X mil dólares, batiam no dia 20, e depois, vamos fazer mais, não perder cliente, porque você tinha ali uma equipe com mente de proprietário. O negócio se torna altamente lucrativo, né? Aí, possivelmente, esse dono, não, né, eu não sei se algum dia ele conversou alguma coisa desse tipo com você. Pô, mas eles estão ganhando muito. Falou? E aí começa a destruir tudo. Estão ganhando muito. Qual é o problema das pessoas ganharem muito? Qual é o problema de você dividir o que você tem? E você vai ganhar mais e mais. Existem testemunhos de homens que começaram a dar dízimos de 20, de 30, e os negócios começaram a prosperar de tal forma que depois eles davam dízimo de 90, 99, e 1% que eles ganhavam era uma coisa já que eles não, né, sei lá, né? Não sei se era 1%, mas pelo menos eu acho que chegaram a 90% do faturamento em dízimos. Porque eles entenderam essa regra de que é dando que se recebe mais. Oi? Exato. Então é mais um exemplo aí, minha irmã. Obrigado. Ô, Tiago, estou toda hora. Mas aumentou seu custo fixo, numa época de crise, arrebenta todo mundo.
Eu vivi muito essa questão, né? Mas na função que eu entrava numa empresa como consultor. Aí, devido ao meu envolvimento, meu engajamento, logo eu me tornava um membro do conselho diretor. Mas eu não era sócio. Eu não tinha o número de ações para impor, eu só podia argumentar. E eu não conseguia mudar os corações. Eu pregava o evangelho, eu orava, né? Me chamavam na casa deles, às vezes, para resolver problemas espirituais, problemas de relacionamento, mas eu não conseguia mudar corações, porque quem muda... É o coração do homem natural, egoísta, que é o que Jesus veio. Só Jesus pode libertar-nos do egoísmo. Só Jesus. Então, o verdadeiro líder servo, ele ajuda a descobrir e capacita os liderados a cumprir o seu próprio destino no plano de Deus. Essa é uma das coisas, assim, mais importantes. É cada um de nós entender que Deus, quando nos criou, antes da fundação do mundo, Ele planejou um destino para cada um de nós. E descobrir esse destino e andar nesse destino é a chave para todas as coisas. E um bom líder, né, ele ajuda os seus subordinados a descobrir esse destino e ajudá-lo a andar nesse destino. E às vezes esse destino, como a gente vai ver, significa deixar a empresa para ir para outra empresa, porque a gente observa que aquelas habilidades não são compatíveis com o que a empresa precisa, mas ele tem dons, ele tem habilidades, e vai ser muito mais útil em outro lugar. Então, assim, um diagrama para mostrar como é que nós temos que funcionar, né? Somos feituras de Cristo, feituras de Deus, criado para as boas obras. Deus nos dá dons, talentos, desenvolvemos as experiências, habilidades, produzimos frutos, mas Cristo precisa estar sempre no centro do nosso coração. E não o nosso eu, o nosso egoísmo. Bons líderes, paulatinamente, compartilham mais e mais autoridade e responsabilidade, de acordo com a vocação, habilidade e fidelidade dos liderados. Os negócios que sobrevivem a longo prazo são os orientados ao serviço e não ao lucro de imediato. Então, como é que pode, num governo em que o modelo de governo é controlador, você dividir a autoridade? São coisas também incompatíveis, né? O lucro é fruto, não a meta, né? O fruto de uma mente motivada é superar as expectativas dos clientes, através de entregar um serviço ou produto com excelência, com o menor custo possível, no prazo, e tentar entender as necessidades reais do cliente, antes e após a execução do serviço. Esse é o segredo de qualquer negócio para ser próspero e andar a longo prazo. Porque se ele pensa no lucro a curto prazo, ele começa a querer reduzir qualificação de empregado para pagar menos salário, ele começa a querer reduzir qualidade de materiais. E quando você pensa no longo prazo, você se contenta com uma margem melhor, mas a garantia da satisfação dos seus clientes é que vai garantir o seu negócio a longo prazo. Bons líderes devem identificar as pessoas que não devem continuar no seu negócio. Quais são essas pessoas? São as resistentes às mudanças, são aquelas que, quando você faz uma proposta, elas dizem: não, mas nós sempre fizemos assim, sempre deu certo do jeito que fizemos, por que vamos mudar? E realmente, esse tipo de pessoa, ou senão aquela pessoa que diz, que você observa, como eu falei já, né,
que as habilidades dela são incompatíveis com as tarefas. Mas no primeiro caso, muitas das vezes, era algo muito doloroso para mim, porque aquelas pessoas que eram mais chave para a empresa antes de eu chegar, elas se tornavam na maior barreira para mim implementar novos modos de trabalhar. E aí eu tinha que chegar para os acionistas e falar, olha, fulano, infelizmente não dá para continuar mais. Ou vocês mantêm ele e a gente abre mão do projeto, ou a gente vai precisar substituí-lo. E era uma decisão muito difícil, porque aquela pessoa ganhou, era tido como um filho para aqueles acionistas. E para mim a situação, que era como se eu era o responsável pela substituição, pela demissão daquela pessoa. E meu coração, como cristão, ficava totalmente sangrando de dor, machucado. Mas eu sabia que se aquela pessoa continuasse, a gente não conseguiria avançar. E os acionistas também, apesar de serem egoístas para algumas coisas, eles não teriam coração para tomar aquela decisão. E uma dessas pessoas que eu promovi a saída dela, acabou depois abrindo, se tornando sócia de um prestador de serviço e prosperou muito. Ela era uma pessoa excelente, porém ela não entendia, ela não aceitava a engenharia. Ela achava que, como antes de nós termos uma engenharia, ela desenvolvia todos os produtos na prática, ela não queria obedecer determinados requisitos dos novos projetos. E aí não tinha jeito, ou mantinha aquela pessoa, ou substituía ela. Então, eu vivi muito esse caso de pessoas resistentes às mudanças. Crescimento exige sacrifício, né? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, e isso significa a morte do egoísmo, né? Quer dizer, o nosso egoísmo, como nós temos falado, gera morte, isolamento e pobreza. O verdadeiro líder, né, é aquele que entra por baixo das pessoas e tudo quanto eles fazem, né, eles fazem de todo o coração como se fosse para o Senhor e não para homens. Ou seja, eles não pensam no seu benefício próprio. Essa escritura que, na realidade, eu reescrevi, nós já falamos aqui, foi a escritura que me deu base para sustentar todas as minhas consultorias e defender todas essas ideias antes que eu tivesse esse curso em mãos, que está em João 12, 24, que diz, né, ele não fala o ser humano, ele diz, se o grão, né, que eu coloquei o ser humano, caindo na terra, e eu botei chegando à terra, não morrer, e eu disse, não matar o seu ego, porque Deus não quer que a gente se suicide, né, fica ele só, mas se morrer, né, para o seu egocentrismo e deixar Cristo viver nele, produz paz, alegria e justiça. Solidão e falta de crescimento são a recusa do grão de trigo morrer. Essa foi a escritura que me deu a base para sustentar todas as teorias de um líder servo, da importância de você ser alguém para o seu negócio, para a sua vida profissional prosperar, que você tivesse uma atitude de serviço dentro de você, de servir ao outro. Cada departamento da empresa deve se tornar um prestador de serviço um do outro. Dentro de um setor, cada funcionário deve ver o seu colega como alguém que presta serviço e outro que recebe o serviço. Então, essa mentalidade tem que ser algo que seja disseminado por toda a empresa. Ok? Vamos agora ver qual a diferença de pensamento entre o empregado e o dono, o gerente, né? Isso é quando nós falamos em fazer mente de proprietários, nós estamos exatamente querendo eliminar entre esse eles e nós, né? Que é o ele empregado e o nós, que somos aqueles que pensam, que são responsáveis. De uma empresa normal, o empregado ele não se preocupa com os lucros. Na melhor das hipóteses, eles ajudam você a igualar as receitas às despesas. E empregado, primeiro, ele não tem conhecimento demonstrativo de resultado da empresa.
Isso é um erro também do patrão, que trata ele como alguém que é um apertador de botão. Ou seja, não tem confiança para compartilhar a informação com ele. E, claro, se ele nunca participou, se ele nunca entendeu o que é receita, o que é despesa, né, ele é claro que é uma pessoa que não se preocupa com lucro. Empregados focam nos seus direitos, enquanto líderes focam nas suas responsabilidades. Líderes têm uma participação, de alguma forma, proporcional nos resultados da empresa. E, assim, né, a distinção entre um líder e empregado, no livro ele fala uma coisa muito interessante. Se o horário para começar é 8 horas, se 9h15 é o horário do lanche, se meio-dia é o horário do almoço, e 3h45 é o horário do lanche, e 5 termina o expediente, você observa o comportamento de um empregado e de um gerente, ou de um diretor, de um dono, totalmente diferente, né? O empregado, ele chega 7h59 ou 8h01, porque ele não quer dar 1 minuto do seu tempo a mais para aquela empresa. Se o horário do lanche é 9h45, quando é 9h20, 9h40, ele já começa a desligar a máquina. A hora do almoço é meio-dia, 11h30, ele já está com uma fome já está desligando, já está se preparando para o almoço. Se a hora do café é 3h45, quando é 3h30, ele já está no café. Mas ele fica até terminar o horário do café dele, né? E a mesma coisa na hora de ir embora, né? Se você precisa dele para qualquer coisa, se ele ficar 5 minutos, vai ser aquele mau humor danado. Essa é a diferença de um pensamento de um empregado para alguém que tem a responsabilidade de dono ou de gerente. E é isso que a gente precisa mudar numa empresa. É impossível uma empresa pensar em ser altamente lucrativa com esse tipo de empregado, né? E mudando agora um pouco de foco. Todas essas ideias, né? Há pouco eu estava conversando com o Nedson aqui, falando sobre possibilidades de mudança lá na empresa dele, na forma de gerir os empregados, para implantar o que nós estamos falando aqui, mas nós chegamos num ponto: legislação. Esse é o grande desafio nosso, a legislação. A nossa legislação, ela é toda paternalista, né? Socialista. E tudo que a gente quiser fazer, a gente tem que analisar bem a legislação antes de promover as mudanças, porque senão você acaba tendo um passivo trabalhista dentro da sua empresa, né? Então, cristão, ele não é nem capitalista, nem socialista, nem comunista. O capitalista, ele usa as filosofias de Darwin, né, da sobrevivência do mais capaz, e justifica que quem não tem poder, quem não tem capacidade, que se dane, né? Então, o capitalismo, ele usa a base filosófica de Darwin, da sobrevivência do mais capaz, e transforma as pessoas em objeto de produção, ou de vendas, ou de consumo, né? O empresário, ele olha para as pessoas dessa forma. Ele não quer saber, ele não vai chegar jamais, não compra isso agora. Essa geladeira, se você comprar agora na Casas Bahia, você vai pagar 4 geladeiras. A senhora ganha R$900 por mês. Por que a senhora não junta durante 12 meses e a senhora compra essa geladeira à vista? Jamais um cara capitalista vai fazer isso. Porque o negócio dele é vender. Ele não está preocupado com as pessoas, com a necessidade das pessoas. E por isso que o capitalismo é ruim, porque ele é egoísta, né? O comunismo ou o socialismo, ele usa o pensamento de Freud ou de Marx, né, de que as pessoas ou foram maltratadas, né, como Freud diz, pelos seus pais, pela cultura da onde ele nasceu, ou foi oprimido, né, foi impossibilitado de ter oportunidades. E então nós temos que proteger essas pessoas através do paternalismo. E aí cria toda uma estrutura civil burocrática que cuida das pessoas como pobres, crianças ignorantes, né? Promovendo
a indolência, a inveja, o roubo e a apropriação indébita através de impostos abusivos. Quer dizer, o problema do imposto abusivo é que quando você taxa o rico demais, você retira o capital que ele pode reinvestir e transforma esse capital em subsídio de um Estado gigante. Ou seja, para o governo é muito fácil ele criar empregos para poder gerar votos para ele se eleger. Porque não sai do bolso dele. A solução dele sempre é: vão aumentar os impostos para pagar as despesas. Quando ele aumenta os impostos, ele faz o quê? Ou que o rico tire o lucro dele de uma forma fraudulenta e bota lá fora para não ser taxado, ou para que o rico vai reinvestir para ser taxado mais ainda. Então, o problema de você taxar o rico não é, nós vamos ver isso em outra lição, é o problema você eliminar a possibilidade de reinvestimento e de aumento dos postos de trabalho. Então, o nosso compromisso é com a economia do reino de Deus. A economia do reino de Deus, ela tem por base o amor a Deus e ao próximo, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que traduz em ver as pessoas motivadas, produzindo com excelência no seu destino, livres da opressão do egoísmo do capitalismo selvagem e da tirania dos preguiçosos, aqueles que querem, como a gente viu no exemplo da aula passada aqui, receber sem trabalhar. Se for para perder aquele salário, prefere não trabalhar. O verdadeiro serviço está na obediência a Deus, né? Serviço é muito mais do que dar às pessoas o que elas querem. Envolve não dar às pessoas o que Deus não quer que elas tenham. Negócios que atendam à vaidade e à luxúria serão os primeiros a sofrer com as crises econômicas. Então, se você também for investir, né, comprar ações de uma empresa, pense no momento de crise se aquilo que aquela empresa produz é necessário. Porque se aquela empresa, o que ela produz, não for necessário para as pessoas, no momento de crise, as pessoas vão deixar de comprar. Você tem duas opções: ou fornece coisas para aquelas pessoas que são bilionárias e a crise nunca vai atingi-las, ou você fornece produtos para uma classe média que você garante que o consumo dela vai acontecer sempre. Por exemplo, o meu irmão trabalha com representação de produtos alimentícios, né? E uma vez eu entrei nesse negócio. E eu comecei a... Tem um parente que tem um frigorífico de carnes. E então ele falou: Sérgio, se você quiser representar aí no varejo, no Rio de Janeiro. E eu, empolgado, em um mês montei uma equipe de 50 vendedores. Coloquei na rua. Eu falei: pô, esse negócio é muito bom. Aí chegou um camarada da Argentina com um produto altamente sofisticado, que era um chá do mesmo padrão de um chá chinês. E eu, naquela empolgação, falei: pô, legal, não tem problema não, vou representar o teu chá. Só que aquele chá, quantas pessoas compram chá num alto nível de qualidade? Então, o resultado: a carne, todo mundo vai ao supermercado e compra carne para sua casa, né? Quase 90% das pessoas que vão ao supermercado consomem carne. Quantas pessoas que vão ao supermercado compram um chá sofisticado? Então, aquele produto ficava na prateleira, não girava. Resultado: os vendedores de carne não queriam representar aquele produto, porque não dava comissão para eles. Então, assim, é a mesma ideia. Existem produtos que leite, carne,
material de limpeza, ou dos mais baratos, mais simples, esses vão estar sempre sendo consumidos. Deus é um servo, enquanto Satanás é um explorador, né? Os serviços que servem melhor, os servos que servem melhor, lideram sempre e eles sempre vencem, porque Deus é servo e Deus sempre vence. Amém? Finalmente, e aí chega naquilo que eu tenho falado, e eu espero que tudo que nós falamos hoje aqui dê um pouco de base para entender essa questão. Deus criou o universo, mas não tem um modelo de governo controlador. Ele não está no controle de todas as coisas. Ele está no governo sobre todas as coisas, e uma vez filhos, somos convidados a cogovernar com Cristo, em conformidade com suas leis e princípios, porque nós somos co-herdeiros, co-governantes, colocando as coisas em ordem à maneira de Deus. Então, o nosso modelo de governo também não pode ser o modelo controlador. Tem que ser um modelo em que nós entramos por baixo, através de selecionar pessoas fiéis, observando como é que elas trabalham, pessoas que querem desenvolver suas habilidades, têm dons para aquela questão. E nós entramos por baixo e levamos elas a cada vez produzirem com mais excelência, com mais motivação. E esse tipo de governo é um governo que há mais possibilidade de haver erros. Existe uma escritura, depois se alguém achar em Provérbios, que fala que se o curral estiver vazio, não vai ter cocô no curral. Alguém conhece esse provérbio? Pois é. Então, esse modelo de Deus é um modelo que há risco, mas se você administrar corretamente e liberando a autoridade e liberando poder às pessoas paulatinamente, não fazer como o filho pródigo, que o pai vendeu e deu 100% da herança para o rapaz, e aí ele perdeu tudo. Graças a Deus o pai teve misericórdia e acolheu ele de volta, que é o que Deus faz conosco. Então, a chave do sucesso é você empoderar as pessoas paulatinamente para que elas cheguem ao pleno potencial no tempo certo. Amém? E eu espero que eu tenha ajudado você a entender essa diferença entre um governo controlador, que é contra os princípios da palavra de Deus, por exemplo, da lei do plantar e colher, né? E ele é improdutivo, porque ele desmotiva as pessoas, ele não desafia as pessoas. O modelo controlador. O modelo de Deus é um modelo em que você dá liberdade com responsabilidade. Você motiva as pessoas a crescerem, correrem os riscos num nível proporcional que não as destrua. Porque se você der poder demais a quem não tem capacidade para receber esse poder, você destrói as pessoas. E você acaba também tendo consequências. Ok?